grande professor Rodrigo Gurgel. Muito bem, meus caros, estamos aqui para mais um capítulo. Fazia tempo que não é postado os vídeos da série de Como Ler Livros de Mortimer Adler, mas estamos retornando. Dessa vez continuando com o capítulo 7, Como Radiografar um Livro, onde Adler nos mostra que é importante saber a estrutura do nível, né? E com isso ele nos mostra mais duas regras da leitura analítica. A regra 2, que seria esboçar um livro, esboçar a unidade de um livro, e a regra 3. Né? A regra 2, em esboçar a unidade da obra, né, é saber responder a pergunta: o livro é sobre o quê? É saber expor a unidade da obra com poucas palavras ou frases, contar a essência do livro, e às vezes o próprio autor já faz. Geralmente eu estava lendo, quando leio alguns livros, principalmente em história, eu me deparo com o próprio autor dizendo nos prefácios o que ele propõe fazer com aquele tipo de obra. Isso já facilita o trabalho para o leitor, entretanto é importante saber fazer o exercício da unidade, de saber esboçar a unidade da obra, justamente para saber se você sabe sobre o que é a obra, né? É isso que a regra 2 ela se propõe. E não me venha, e Adler coloca que não me venha com essa de que eu sei do que o livro se trata, mas eu não sei explicar. Isto é um mito. Tá? Se você sabe aquilo e você não sabe explicar, você não sabe do que você está falando, certo? Portanto, essa é a regra 2, uma regra muito importante. E a regra 3 serve como complemento. A regra 3 é expressar as partes da unidade do livro. Sabe, senhores, o livro é como se fosse uma casa. Uma casa onde possuem vários cômodos. Cômodos esses que são de certa maneira independentes de uns e outros, mas ainda assim dão a unidade da casa, né? Sem eles a casa não seria a casa. Pois até mesmo isso significa que até mesmo a unidade de algo ela possui uma variedade, uma complexidade atrás, né? Mas claro, assim como o nosso próprio corpo, assim como a casa que foi citada e assim como o livro. O livro, esses cômodos, eles são nada mais do que os próprios capítulos. Então, é necessário para que possa saber de como que é a unidade do livro. Qual que é a unidade do livro? Saber expressar as várias partes que ela compõe. Certo? E essa regra ela serve justamente para que não vamos além, para que a gente não caia no erro de irmos além do que o próprio livro propõe. O livro, senhores, ele é uma pergunta, ele é a resposta para uma pergunta, e esta pergunta é formulada por o autor. Isto nós vamos ver na próxima regra. Então temos que tomar cuidado para não ir além do que a unidade do livro nos mostra. E Adler ele dá vários exemplos nesse capítulo de várias obras, inclusive acho até interessante quando os senhores forem ler, anotarem e prestarem atenção, caso anotar numa folha os vários exemplos, né? Ele dá exemplo da Ética Nicômaco de Aristóteles, Crítica da Razão Pura e Prática. Perdão, esse ele faz no capítulo anterior, no capítulo 6. Ele faz também com as obras de Adam Smith, de John Locke e várias outras obras ali. Tanto na regra 2 ele dá exemplos, quanto na regra 3. Na regra 2 ele dá exemplos da Odisseia, também de obras de literatura, e na regra 3 continua com Ética Nicômaco e etc. Tá. Então essa regra ela ajuda a evitarmos esse erro. E de que temos que lembrar de que às vezes os próprios comentários das obras elas podem ser mais extensas do que as obras originais propriamente ditas. Os comentários da Ética de Aristóteles de São Tomás de Aquino é um belo exemplo, né? Se eu não me engano são 3 ou
4, se não até mais livros que Aristóteles comenta parágrafo por parágrafo, né? E Ada nos recomenda que lermos essa obra para sabermos até onde a perfeição pode ir. Mas não precisamos ser perfeccionistas a tal ponto, pois justamente o livro ele não é perfeito. O livro ele será perfeito da mesma maneira com que o ser humano é perfeito, ou seja, ele não é. Portanto, os livros não têm como os livros serem perfeitos, inclusive são até mais limitados que os próprios humanos. Correto? Então não há necessidade de buscar explicar nas mínimas partes, nos mínimos dos mínimos detalhes, cada parágrafo, cada capítulo, né? Cada parágrafo, cada frase, cada palavra que é utilizada. Às vezes é necessário, mas outras vezes não. E isso vai variar de livro para livro, certo? E claro, pode-se utilizar a própria estrutura do livro, né, para ajudar a desenvolver ajudar a desenvolver o esboçamento das partes do livro. Então tu podes explicar o livro de cada capítulo na ordem certa, ou tu pode refazer a ordem dos capítulos de maneira que tu acha mais conveniente fazer, certo? Então vamos supor que tem um livro de filosofia, e no primeiro capítulo ele fala de ética, no segundo livro ele fala de sentido na vida, e no terceiro capítulo ele fala de moral, certo? Então com essas três divisões do livro, e quando você vai expressar as partes, né, esboçar o que cada capítulo significa, você conclui que é mais prudente colocar as ideias do capítulo 3 primeiro e as ideias do capítulo 2 em seguida, e por último tu deixa o capítulo 1. Né? Isso vai variar de cada obra expositiva, né? Não é uma lei, não é uma ordem necessária, certo? E um conselho muito importante que às vezes nós somos, como seres muito orgulhosos, nós nos recusamos de aceitar, é não neguemos a ajuda do autor. Às vezes nós nem levamos em consideração o que o próprio autor expôs na obra, o que ele no seu prefácio diz sobre o que é a obra. Às vezes alguns leitores mais orgulhosos negam essa explicação e gostariam de aperfeiçoá-la, correto? Claro, em suma, não existe uma unidade, né? um jeito de expressar uma obra, né? Existem vários jeitos de expressar a unidade da obra. Alguns vão ser mais detalhados, outros vão ser mais menos detalhados, mas o importante é nós sabermos esboçar tanto a regra 1, a regra 2, perdão, quanto a regra 3, não em muitas palavras e em poucas frases, né? Se nos mantermos nesse padrão, isso vai nos ajudar muito a condensarmos o que foi escrito, né? O que nos foi apresentado. E aqui, se é necessário apontar uma diferença entre as obras expositivas e as obras românticas, né? Os romances, os contos, é de que as obras expositivas, então tratados de filosofia, livros de economia, não há necessidade de lermos todo o livro para sabermos a unidade da obra. Em outras palavras, não precisamos ler o livro inteiro para cumprirmos a regra 2, mas é necessário nós lermos cada parte para que possamos cumprir a regra 3. Correto? Enquanto num livro de romance, né, de conto, tu necessariamente tem que ler ele inteiro para saber a trama. Os capítulos, diferente das obras expositivas, não são como uma casa que seus cômodos são quase independentes. Não, todos eles são dependentes. O capítulo 1 é dependente do capítulo... O capítulo 4, perdão, é dependente do capítulo 3, que é dependente do capítulo 2 e assim por diante. Correto? Então vamos para a última regra que Adler coloca, que é a regra 4. Até agora temos 4 regras da leitura analítica, e essa quarta regra se chama saber qual ou quais problemas o autor busca.
Como eu falei no início, o livro ele é uma resposta para uma pergunta feita por o autor. E o dever do leitor inteligente composta a Adler, coloca Adler, é que temos que buscar saber qual pergunta é essa que o autor fez para que antes de escrever o livro, né? Isso serve para, ou seja, em outras palavras, isso significa fazer perguntas ao livro e saber expressar também as perguntas de maneira inteligível. É necessário para que possamos compreender o que de fato ele estava perguntando. E assim buscarmos as respostas ao longo do livro. Às vezes o autor não vai nos dar a resposta. E isso é um erro do autor, né? Porque tanto o autor ele tem o seu papel, quanto o leitor que é de descobrir as perguntas que o autor fez, enquanto o autor tem o trabalho de dar as respostas. Mas claro, por que as respostas elas não estão claras ali? Como por que é como se o livro... Por que não dar tantos exemplos, ser de certa maneira, até como o próprio Adler é um pouco prolixo, isso o Adler peca um pouco nisso, mas por que não simplesmente dar a resposta direto? Né? Adler coloca que quando o autor ele vai transformar um simples esboço em um livro, ele justamente vai estar colocando a carne e a gordura nos ossos, né? Como se fosse um corpo e o autor estivesse preenchendo em volta do osso a carne e as gorduras. Não pode ser nem muita carne, nem muita gordura para que não prejudique as articulações. Tem que estar em um equilíbrio certo, né? Cada coisa deve estar no seu lugar, pois assim o próprio livro ele perde a sua alma, seu desenrolar da história. Por exemplo, vamos supor que os senhores aí façam um esboço a respeito de um romance. Esse romance ele vai tratar de uma trama de política. Perfeito. E nessa trama existe uma cena onde o personagem A questiona o personagem B a respeito de um tópico X. Esse é o esboço. Pronto. A personagem A questiona a personagem B de um tópico X. Isso é um esboço. Agora, como vai ser feito? Qual que será o desenrolar do diálogo? Quais as palavras e as figuras de linguagem e todo o jeito que a trama vai desenrolar nesse período do livro é algo que vai dar vida. Ou não, ou vai matar a obra simplesmente, né? E por isso a necessidade de deixar a obra viva. Correto? Mas voltando à relação de leitor e autor, a quarta regra, no caso, essa regra, ela também, como a regra 3 ela evitava, ela propõe evitar que vamos além do livro, essa regra 4 ela propõe algo similar, é justamente evitar a falácia de saber o que o autor pensou quando ele escreveu. É como se os senhores forem psicanalizar a obra de Hamlet, né? E vão dizer por aí, de certa maneira, que a tal personagem tinha complexo de Édipo, por exemplo. Isso é uma completa falácia que muitos críticos pecam, né? É tentar pensar isso acaba perdendo o significado original, né? Pouco importa o que o autor pensou, né? Pensou a respeito quando ele escreveu a obra expositiva, né? Ou romance. O que importa são as perguntas que ele faz e as respostas que ele dá, que consequentemente é o livro. E com isso se faz as perguntas que a Adler divide aqui nas perguntas teóricas, que são como o que são, para que serve tal conhecimento, e etc. E as perguntas práticas que beleza, eu sei o que eu sei para que serve, agora qual fim eu vou utilizar, quais os meios eu vou utilizar, e etc. Né? Essas são as perguntas práticas. E aqui, senhores, nós cumprimos o primeiro estágio da leitura analítica, onde Adler finaliza que o bom leitor aplica as 4 regras da leitura analítica não separadamente, mas ao mesmo tempo, ou seja, de uma vez só. Então,
não vai ler a obra inteira primeiro, efetuando a regra 1, depois vai ler a obra inteira para que se cumpra a regra 2, que não é necessário, caso for uma obra expositiva, não é necessário fazer, mas eu vou ler a obra inteira para aplicar a regra 3 e depois eu vou ler de novo uma quarta vez para aplicar a regra 4. Temos que não... Se fizermos isso, nós vamos perder muito tempo com isso. Então, para nos tornarmos um bom leitor, nós temos que saber aplicar essas 4 regras ao mesmo tempo. Muito bem? Pois então, espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Não esqueça de comentar, de dar um gostei, de compartilhar com seus amigos, e para que possa me ajudar aqui com o meu trabalho, peço que apenas, por favor, compartilhe com o máximo de pessoas que puder, e qualquer crítica construtiva a linha dos comentários está livre para os senhores. Então, muito obrigado e até o próximo vídeo. Até mais, pessoal.